Bom dia, boa tarde, boa noite. Ju Palermo de volta na área para falar de mais um livro do vestibular, o VEST 2026, não só 26. Eu estou até descabelada, porque, para mim, não é uma tarefa fácil falar de Balada de Amor ao Vento. Para mim, não é uma tarefa fácil falar de Dona Paulina Chiziane, porque, já adianto, isso não tem nada a ver com o vestibular. É um livro do qual eu não gosto, definitivamente. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que com o Niquete, né? Que foi a minha primeira experiência com a Dona Paulina. Niquete, uma história de poligamia no vestibular da Unicamp, por muitos anos no meu gosto, eu não gostei. E fiquei naquela, gente, eu não sei se eu não gosto de Niquete ou se eu não gosto da Dona Paulina. Preciso ler outras coisas dela para descobrir. E aí, teve no ano de 2022, eu era parceira da Companhia das Letras e recebi esse livro dela, que eu sabia que era o primeiro livro dela, mas eu não fiquei muito afim de ler, porque eu já não tinha gostado muito do Niquete. Aí vem a FUVEST, me bota esse livro na lista e me obriga a ler. E aí eu li, e de fato confirmei que eu realmente não gosto do estilo da Dona Paulina Chiziane, apesar de reconhecer, como eu reconheço em Niquete, a importância, né, dela e da sua obra, e talvez desse aqui até mais, historicamente, para Moçambique falando, mas realmente, assim, não é o estilo que me agrada. Se eu puder nunca mais ler nada dela, eu prefiro nunca mais ler nada dela. Não gosto da linguagem, não gosto do estilo, apesar de reconhecer a importância do tema e a importância até da figura dela para a literatura de Moçambique e tudo mais. Mas, assim, não é o que me agrada, eu realmente não gosto, e, por favor, espero nunca mais ter que fazer nada, que ler nenhuma obra da Dona Paulina Chiziane. Ai, meu Deus, ai, gente, desculpa, eu sou sincera. E, de novo, isso não importa nada, né? Porque para o vestibular, a gente... Eu estou procurando um bagulho aqui que eu preciso falar. Achei. Para o vestibular, a gente tem que ler, independentemente de gostar. Tem muitas obras aí que talvez eu goste e você não goste. E a gente tem que ler, entender e estar pronto para responder questões. Só estou dando aqui esse heads up de que eu realmente não gosto. E aí, esse livro estará no vestibular da UFVEST, era isso que eu estava procurando aqui, por 3 longos anos, né? Vestibular 2026, 27 e 28. Os vestibulares que se prestam aí nos anos de 25, 26, 27. Estou gravando esse vídeo em abril de 2025. Então, terei 3 longos anos para lidar com essa obra, né? Obrigada, FUVEST. O que eu queria dizer é, puta que pariu. Mas vamos lá, o que é que está acontecendo e por que esse tanto ranço, né, com a Dona Paulina Chiziane? A primeira coisa que eu preciso dizer, e aí aqui, esse não é um vídeo de opinião, né? A minha opinião sobre o livro, mas é um vídeo para te ajudar a lidar com essa obra no vestibular, porque ela vai estar na sua prova aí, né? Ela tem chance de estar na sua prova por 3 anos. Esse é o primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique. E eu não tenho como dizer que isso não é uma coisa importante, né? Você deve saber, se não sabe, fique sabendo, que Moçambique, eu não estou andando bem com o meu cabelo, Moçambique consegue a sua independência de Portugal, ela é uma colônia de Portugal, assim como o Brasil, e ela consegue a independência de Portugal somente em 1975, foi ontem, né? Se a gente para e pensa que nós, brasileiros, conseguimos a nossa independência, conseguimos é ótimo, né? Em 1922, tá difícil aqui, em 1822, né, lá no 7 de setembro, enfim, porra, né, quanto tempo a gente tem de nação livre e independente? Moçambique está praticamente engatinhando nesse processo, porque a independência deles foi só em 75. Então, a Dona Paulina Chiziane é a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, isso no ano de 1990. Então, não é uma obra muito antiga, né? E é uma obra bastante importante. Primeira mulher a publicar uma obra, primeiro romance publicado. Então, assim, ok, né? Por mais que eu não goste, eu reconheço a importância e hoje posso dizer, eu li o primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique. Gostei? Não, mas li, tá? Então, essa é a primeira coisa. A Dona Paulina Chiziane está viva, né? Você consegue encontrar aí na internet vídeos dela falando sobre a sua obra, sua produção e tudo mais. Ela nasce em 4 de junho, geminiana, 4 de junho de 55, né? Ela tem a idade da minha mãe. A minha mãe é de junho também de 55, né? Então, aqui em 2025, a Dona Paulina Chiziane vai fazer 70 anos, né? E eu quero começar com uma frase da Dona Paulina que eu encontrei numa entrevista que ela deu, né? E que me incomoda. E acho que isso, ao mesmo tempo, explica
um pouco do porquê eu me incomodo com essa obra, mas isso também explica um pouco do que a obra é. E para você que é vestibulando, isso é importante, né? Ela disse assim: gosto de escrever sobre mulheres. Vou escrever sobre o quê, se não sobre o que sei? Não sou capaz de ter uma visão assexuada da vida. Isso que muita gente pode falar, ai, que maravilhoso, é isso mesmo, mulher tem que escrever sobre mulheres, né? Me incomoda, porque eu acho que mulher pode escrever sobre o que ela quiser. Não é porque eu sou mulher que eu preciso escrever sobre mulher, entende? E aí, quando a FUVEST fez essa escolha de colocar somente mulheres na lista, e que é uma escolha histórica, que é uma escolha que marca uma posição, numa tentativa de reparação, de décadas da gente só ter homens nos vestibulares, então, assim, é uma escolha política, né? Uma escolha histórica, enfim. Eu me incomodo um pouco, porque tem muita gente que, pelo vestibular, vai ser obrigado a ler obras de mulheres. E aí, se as obras são desse tipo, de mulheres que escrevem só sobre mulheres, pessoas que nunca leram obras de mulheres vão ficar achando que mulher só escreve sobre mulher, entende? Não sei se eu consigo me fazer explicar, né? A dona Paulina Chiziane tem assim como a dona Conceição Evaristo, não escreve só sobre mulheres, mas ela tem esse foco no feminino, né? E aí o que eu tô querendo dizer é, pega o cara lá que nunca leu, não, livro de mulher, como se existisse livro de mulher e livro de homem, né? Não, livro de mulher é ruim, livro de mulher é chato. E aí ele lê isso aqui e ele vai sair falando, caralho, livro de mulher é ruim, livro de mulher é chato, né? Claro que na lista a gente tem outras coisas, como, por exemplo, a maravilhosa Emília Pereira de Almeida, em A Visão das Plantas, que não escreve só sobre mulheres, né? Então, assim, não tem problema mulher escrever sobre mulher. Mas quando uma mulher diz, eu vou escrever sobre o quê, se não sobre o que eu sei? Peraí, você só sabe sobre o universo feminino? Eu sou mulher, eu sei sobre o universo feminino, mas eu sei sobre muitas outras coisas. Não sou capaz de ter uma visão assexuada da vida. Isso me incomoda, porque eu não acho que escrever uma obra, sendo mulher, que não seja com foco no feminino, seja ter uma visão assexuada da vida, percebe? Não sei se você concorda ou discorda de mim. Mas você queria que ela escrevesse sobre o quê, então? Eu acho que essa redução de, se eu sou mulher e eu sei sobre mulheres, eu vou escrever só sobre mulheres, eu acho que é reduzir demais, né? E é marcar ainda mais uma diferença entre mulheres e homens. São seres humanos. É uma autora de literatura. Não existe isso. É livro de mulher, é livro de homem, é livro para mulher, é livro para homem. A gente acaba, eu acho, separando mais as coisas, né? Eu quero ler livros interessantes, bem escritos, com temas e reflexões, histórias sobre seres humanos. Eu não estou preocupada se vai ser sobre mulher ou se vai ser sobre homem, porque eu não estou pensando nessa dicotomia, sabe? Então, assim, já para iniciar, até bom que você não concorda comigo, que você já para de assistir o vídeo aqui, que seja, né, enfim. Mas, não pare, quer dizer, se você quiser, para. Beijo, tchau, obrigada. Então, isso é uma questão. O que a gente tem aqui, né, neste romance, é um romance relativamente curto, tá? Ele tem em torno de 170 páginas. Essa edição da Companhia das Letras, eu imagino que seja a edição que está mais disponível facilmente hoje no Brasil, tá? Tem uma diagramação super tranquila, o espaçamento entre as linhas, o tamanho da fonte não é pequeno. Então, assim, a gente mata esse livro, não leva muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, no Bisturi, no meu curso Bisturi, em que eu leio as obras inteiras. Se você não conhece o método Bisturi, já está perdendo. Entra aí no meu Instagram, que é @ju_palermo, para conhecer, que é quando no método Bisturi, eu leio esses livros em voz alta para você, enquanto já vou te explicando tudo, tá? No método Bisturi, esse livro, o curso do Balada ficou com 6 horas. 6 horas para eu ler tudo com você, desde o começo, desde da dedicatória até o final. Enquanto vou lendo, eu já vou te explicando. Então, não é uma obra longa, tá? Não é uma obra difícil. Para mim, ela é chata, mas não é difícil, né? E a gente tem a maior parte do livro narrado em primeira pessoa, que é a mesma técnica que ela usa no Niket, né? A gente tem alguns capítulos do livro que não são narrados em primeira pessoa, que são narrados em terceira, são 20 capítulos no livro, tá? Os capítulos não são muito longos, o livro em si não é muito longo, né? Mas a maioria é em primeira pessoa, em que a nossa narradora, que é a Sarnal, ela conta a sua história de amor, entre aspas, com o Muando, né? E aí é uma coisa de memória, né? A dona Sarnal, a Sarnal, a personagem, na verdade, a dona Sarnal, porque quando ela conta, ela já está mais velha, né? Ela está mais velha, rememora, ela vai lembrar
A gente abre com ela mais velha, e aí a gente tem esse flashback para contar a história dela, o que aconteceu com ela, com esse amor dela, que é o Muando, né? E as coisas pelas quais ela passa, até voltar para o ponto em que a história começa e seguir para o desfecho, o que é uma estratégia narrativa bastante simples e muito utilizada, né? Não tem nenhuma grande inovação em termos de estratégia narrativa aqui. Quando a gente pega, por exemplo, os contos de Olhos d'Água, que está no vestibular da Unicamp ainda esse ano, dos 15 contos, eu acho que tipo 12 ou 13 tem essa mesma estrutura. Abre com uma cena, aí volta o flashback, conta a história, chega até aqui e volta para o ponto inicial e parte para o desfecho. É a estratégia narrativa mais utilizada em romances, mais utilizada em séries, em filmes, né? Narrativa de maneira geral. Então, assim, não é nada inovador, nossa, super diferentão. Mas, enfim, é assim que vai acontecer. E, obviamente, a história se passa em Moçambique, né? E aí, nossa, Ju, o que te incomoda tanto? Me incomoda uma coisa que é justamente uma característica dela e que agrada muita gente, né? Gente que gostou de Niket, por exemplo, ou que pode gostar desse livro, que é esse lirismo romântico, né? A dona Niket usa uma linguagem... A dona Niket, tá louca. A dona Paulina usa uma linguagem bastante poética, né? Muitas metáforas, tem um constante jogo de metáforas que ela vai fazer aqui. Acho que logo no começo já tem... Eu devia ter separado, mas não separei, né? Quando ela fala da coisa das mulheres, ela compara a vida da mulher é como não sei o quê, e o coração da mulher é assim, assim, assado. Então, são muitas metáforas, essa linguagem bastante poética. A gente tem uma linguagem coloquial como marca de oralidade, né? Não só na fala dos personagens, mas na fala da própria narradora, tá? Um uso constante de frases curtas, exclamativas, principalmente nos diálogos, mas também na narradora, porque ela tem essa coisa do monólogo interior, ela vai conversar com ela mesma, né? Muando, como eu amo esse homem. Então, a gente tem essas frases exclamativas. Temos uma simetria entre parágrafos bem longos e parágrafos bem curtos, não tão longos, mas parágrafos longos, parágrafos curtos. E uma coisa que é interessante aí para você do vestibular, a gente tem registro de alguns mitos preservados pela tradição oral. Essa é uma questão, né? A gente remonta aqui a histórias contadas na beira da fogueira, histórias transmitidas oralmente, e aí, ao longo da narrativa, ela vai contando algumas dessas histórias, então tem um pouco dessa coisa da tradição oral, tá? De trazer esses mitos, essas histórias do povo ancestral de Moçambique, tá? E um constante diálogo do narrador com os elementos da natureza. Ela vai falar muito do rio Save, ela vai falar muito, bastante até, da natureza, porque ela se encontra, né, com seu amor, às vezes é numa caverna, às vezes é no mato, às vezes é no pasto. Tem o vento, que é a balada de amor ao vento, o vento que permeia a obra toda. Então, a importância dos elementos da natureza, que aparece bastante nessa obra, né? Temas de que trata o livro. Se você conhece Niket, você sabe que a questão da poligamia é o principal tema de que a dona Paulina vai tratar lá. Tá muito pra cima essa câmera, né, gente? Só agora que eu vi, acho que assim fica melhor. É o principal tema que a dona Paulina trata no Niket. E aqui a poligamia também vai aparecer. Que raio de poligamia é essa? Vou falar de maneira rápida para você que nunca ouviu falar e para você que já ouviu, só para você lembrar. Em algumas culturas, a gente tem essa poligamia institucionalizada e oficializada. O que é isso? O homem pode ter mais de uma esposa, né? Então, isso é oficial. Isso acontecia com o povo originário de Moçambique antes dos colonizadores portugueses chegarem, que são os mesmos que chegaram aqui no Brasil e colonizaram os nossos indígenas, né? Então, a gente tem essa coisa que o marido pode ter quantas esposas ele quiser, desde que ele consiga e ele possa dar o mesmo para todas elas. Então, você tem 5 mulheres, ok, mas você vai ter que dar a mesma coisa para 5. Os filhos de todas essas mulheres vão ter as mesmas oportunidades, né? Tanto que nessa cultura, quanto mais esposas um homem tem, mais rico ele é. Porque ter muitas esposas é sinal de que você é um homem bem-sucedido e que pode sustentar 5 famílias, né? Isso é falado no Niket, inclusive, né? Quanto mais esposas um homem tem, mais próspero ele é. Quanto mais filhos um homem tem, mais macho ele é, mais viril, que ele faz muitos filhos. Não que seja muito difícil fazer filho, vamos combinar, né? Quantos filhos o homem pode fazer por dia? Vamos imaginar, né? Para a mulher é mais difícil. Para o homem é mais fácil, ele sai espalhando a semente aí, não é grande sinal de virilidade ter tanto filho assim, mas enfim, é isso.
E aí existe, então, essa questão da poligamia, que é oficial. Quando os colonizadores católicos vêm, eles falam, não, isso está errado. Gente, família é uma só. A família é papai, mamãe e os filhinhos. É isso que é família. O homem só pode ter uma mulher. E os moçambicanos, de maneira geral, muitos vão ser convertidos ao catolicismo, só que aí vai acontecer o que acontece no Brasil, e aqui a gente consegue estabelecer esse paralelo, que é, ok, o cara é casado com uma única mulher, mas tem amante por fora. Tem, às vezes, outra família, ou mais de uma por fora, né? E aí, essa família de fora não recebe o mesmo que é oficial. Então, o cara é casado dentro da lei da Igreja Católica, com uma esposa, e tem um filho aqui, mas ele vai lá e faz um filho na outra mulher. E esse outro filho não vai ser reconhecido como o oficial. A mulher não vai ter os direitos que a oficial tem. Muitas vezes, nem registrar o filho ele registra, né? Então, o que a dona Paulina fala, e é uma fala da Sarnau, é que a mulher se fode de qualquer jeito. Na poligamia, ela se fode. Por quê? Porque o marido pode ter várias esposas, mas ela não pode. O marido tem várias esposas, mas a mulher é só do marido, né? E aí, ainda dentro de uma perspectiva que a gente vê aqui, bem machista, né? Ela é a serva do marido, ela é completamente submissa ao marido, então ela não pode, não, ela se fode. A mulher, não que não num sistema de poligamia, também se fode, porque o homem não tem nenhum compromisso com ela. Ou ela sozinha, também se fode, porque não tem amparo. Então, uma coisa mais ou menos isso, que ela vai dizer que a mulher se fode de qualquer jeito, tá? Basicamente, a questão da poligamia é essa, eu vou voltar a isso. Temas principais que esse livro vai tratar: a perda da virgindade, logo no começo, quando a Sarnau é muito jovem, né? A desilusão amorosa, que vai acontecer bastante aqui nessa obra, o casamento polígamo, como eu acabei de falar, a violência contra a mulher, né, com cenas bastante gráficas aqui, a questão do adultério, e que a gente estabelece um paralelo nisso entre essa obra e O Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, que também está na lista para esse ano. Prostituição, fome, pobreza e as crenças tradicionais. Esses são os temas principais que a gente encontra nessa obra, tá? Bom, não vou fazer o resumo aqui da obra para vocês, mas eu quero falar de alguns pontos que são importantes. Primeiro é sobre o Muando, né? Logo no começo, quando a Sarnau é muito jovem e ela conhece o Muando ele é um menino diferente porque ele estuda no colégio de padres. A Sarnau é da religião, que a gente não sabe qual é, mas dessa religião ancestral. E o Muando não, a família dele é católica. E ele estuda no colégio de padres para ser padre. E aí a Sarnau vai lá com toda a sedução, seduz o Muando para que e eles vão ficar juntos, eles vão transar, enfim, né? E aí ele acaba saindo do colégio de padres ele acaba sendo expulso, na verdade, até por uma coisa que enfim, não vou comentar aqui agora, mas ele acaba sendo expulso do colégio. E aí ela engravida dele, muito jovem. E aí ele fala, desculpa, eu não posso ficar com você porque meus pais já arrumaram outra moça para eu casar. E ela fala, tudo bem, eu não ligo de ser a segunda esposa. Porque na visão dela, o homem pode ter várias mulheres. Só que ele fala, não, mas isso nunca vai acontecer, porque eu sou católico, meus pais são católicos, meus pais nunca permitiriam eu casar com uma, né, pela lei católica, a esposa é uma só, e eles querem que eu case com uma moça católica, então sinto muito, não vai rolar. E larga a Sarnau, abandona a Sarnau grávida, né? Sarnau vai perder esse filho, ela vai tentar se matar, porque ela fica muito triste que o amor da sua vida não estará com ela se joga no rio, depois ela se arrepende, a salva, mas ela acaba perdendo o bebê, e aí a história parece que muda completamente, você fala, gente, eu mudei de livro, peguei um outro livro sem querer, o que aconteceu, que eu não entendi nada, porque entra um tom de conto de fadas aqui nessa obra, quase uma coisa meio a seleção. Se você não sabe o que é isso, sorte sua. Se você sabe, você acha que você vai entender. Tá, se você não sabe, vou falar. É uma série de livros juvenis, que eu acho quase infantis, mas enfim. Porque um belo dia a Sarnau está andando pelas ruas da sua aldeia e ela encontra a rainha, né? Esse povo tem um rei, a rainha, a família real. E aí a rainha está muito cansada e a Sarnau dá água, está carregando água num jarro e dá água na concha das mãos para a rainha beber. E a rainha fica encantada, porque a rainha estava procurando uma esposa, a primeira esposa, para o seu filho, que é o príncipe. Porque a menina que foi criada para ser esposa do príncipe, portanto, futura rainha da terra, descobriram que ela não prestava, que ela não era boa. Então a rainha todas as amigas, as servas da rainha estão andando uma coisa bem conto de fadas, de casa em casa procurando a melhor moça para ser a nova princesa, que vai ser a futura rainha. E aí quando a Sarnau
dá água na concha da mão para a rainha fica encantada com ela e fala, é essa, eu escolhi, eu quero que você seja. E aí, do nada, a Sarnal vai se casar com o príncipe da aldeia, né? O príncipe ali da terra. E ela vai ser a princesa, a primeira esposa dele, e ele vai ter outras por causa da poligamia, mas o que significa que, quando um dia essa rainha e esse rei, principalmente quando o rei morrer, o marido dela, que é príncipe, vai ser rei e ela vai ser rainha, né? Então entra uma coisa meio conto de fadas, aí ela vai, de fato, casar com esse cara, que é super violento, né? E ela vai ouvir conselhos no casamento. E aí a gente tem toda a coisa dos ritos, os rituais, as tradições, né? Os ritos do casamento, o lobolo, que é tipo um dote que a família do noivo paga para a família da noiva para levar essa noiva, enfim, é um dote maravilhoso, né? Porque é a galera mais rica dali, que são os que é a família real, né? E ela ouve coisas do tipo, olha, o seu marido é o seu senhor, tá? Ele manda em você e tudo que ele quiser você tem que fazer, você não deve chorar, tá? Eu tô tentando achar aqui, ó. O homem é teu senhor. Se ele furioso agredir o teu corpo, grita de júbilo, porque te ama. O homem é o Deus na terra, teu marido, teu soberano, teu senhor. E tu serás a serva obediente, escrava dócil, sua mãe, sua rainha. Se ele trouxer uma amante só para conversar, recebe-o com um sorriso, prepara a cama para que os dois durmam, aqueça a água com que irão se estimular depois do repouso. O homem, Sarnal, não foi feito para uma só mulher. Fecha tua boca, esconde o teu sofrimento. Quando o homem dormir com a tua irmã mais nova, mesmo na tua presença, fecha os olhos e não chores, porque o homem não foi feito para uma só mulher. E aí, com essa ideia, né, ela se casa, e de fato, tem uma cena que, meu Deus do céu, que ela tá na casa da rainha, quando ela volta para casa, na cama dela, o marido dela, que é o príncipe, está comendo outra. E aí, ela, obviamente, fica puta, né? Sai, chora muito, mas ela vai e pega a água e volta no quarto com uma bacia de água para eles se limparem, né? E se ajoelha na frente da cama. E ele olha para ela e fala assim: "Você estava chorando? Estava chorando?" E ele dá uma bufetada que voa um dente dela e dá um chute na bunda dela e faz ela cair. E ele fala: "Isso para você aprender a não ter ciúme." Meu Deus do céu, né? Então assim, é por aí a vida que ela vai ter, essa vida de princesa não é tão boa assim, né? E aí tem todas as intrigas entre as esposas do rei e depois as esposas do príncipe. Sim, na história esse rei vai acabar morrendo e ela vai acabar, o rei, e aí o príncipe, que é o marido dela, vai virar rei e ela vai virar rainha, né? Mas essa vida de rainha não é nem de longe tão boa quanto parece. E no meio dessa história, todo mundo vai voltar, e ela vai voltar a se encontrar com o Muando, e aí ela vai trair o marido com o Muando, e tem uma série de coisas. O final é de fuder de ódio, sabe? Se você já leu, chegou no final, me conta aqui se você ficou com vontade de morrer, de rasgar o livro, de tacar fogo, não sei. Realmente não. Acho que já ficou claro desde o começo que não me agrada, né? Então, e assim, essa história, né, que, de novo, tem todas essas questões, que são questões culturais e históricas de Moçambique, a respeito da poligamia, a respeito do papel da mulher. É claro que ela faz isso para que a gente leia isso e se sinta incomodado. Então, a gente não é idiota de não entender a intenção da autora, se bem que aquele final não há ninguém capaz de me convencer de que isso tem uma intenção boa, né? Enfim, mas são essas as questões, tá? E aí, uma coisa interessante, que eu acho que é a última que eu tenho para falar, é que a gente está falando dessa literatura, como eu disse, pós-colonial em Moçambique, né? Moçambique é uma colônia até 75, a partir daí, Moçambique se torna uma nação independente, e então tem, como eu sempre falo, um paralelo com o nosso romantismo, né? O nosso romantismo, a partir de 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudade, do Gonçalves de Magalhães, inaugura o romantismo brasileiro, que vem na esteira da independência. 22, em 1822, independência, e em 1836 começa o romantismo, que é um movimento de o que é nosso, o que é nossa literatura, não mais de Portugal, nós como país independente. É por isso que o romantismo no Brasil tem tanto essa coisa do patriotismo, do nacionalismo, a primeira geração, por exemplo, indianista, falar dos índios, falar das matas, dos indígenas, das matas, porque
isso é o que nós temos que nos difere de Portugal, né? Se a gente para pensar, Moçambique, aqui no pós-independência, que como eu digo foi ontem, também está nessa busca de entender o que é nosso e não somos mais colônia, né? Mas ainda é um estado bastante híbrido, tanto social quanto culturalmente nesse país, entre as tendências europeias desse colonizador que ficou aqui por século e as estéticas que se aproximam dos povos ancestrais, as estéticas ancestrais africanas, dos povos originários. Tanto que a gente tem um romance, que é um gênero europeu, escrito em língua portuguesa, que é a língua do colonizador, mas tratando de questões, de temas que remetem à cultura ancestral, com mitos, lendas, rituais, superstições da cultura ancestral. Então, tem essa coisa híbrida aqui, que para você é importante enquanto vestibulando, tá? E assim, se você não leu, eu sugiro paciência, força, porque realmente, para mim, incomoda o excesso de lirismo, o excesso de romantismo. Muando, ó, Muando, te amo muito. Eu queria encontrar uns... Aqui, ó. Ah. Muando, leva-me para muito longe, para o céu, para a floresta, para o mar. Quero ir contigo até o fim do mundo. Sim, levar-te-ei no meu barco para as ilhas, para as nuvens, onde o vento, o sol e a lua serão para nós dois. Levar-te-ei, Sarnau. Então, os negócios que, sabe, é uma linguagem bastante poética, né? Que, como eu digo, eu realmente não gosto. Tem uma parte no fim do primeiro capítulo, quando eles vão se pegar pela primeira vez, né? Ela diz: emudecemos de repente, as mãos encontraram-se. Veio o abraço tímido, trocamos odores, trocamos calores. Dentro de nós floresceram os prados. Os pássaros cantaram para nós, os caniços dançaram para nós, o céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas das borboletas. Tem quem acha, ai, que lindo! Ai, que... E tem gente como eu, que tipo, meu Deus, que brega. Então, assim, se você é tipo eu, boa sorte, paciência. Se você quiser vir ler comigo, eu te garanto que vai ser bem mais divertido. Porque eu vou comentando, não só vou explicando e comentando todas as passagens, mas vou também te mostrando coisas do tipo, ai, que saco, né? E se você acha tudo isso lindo, ai, boa sorte, você vai amar. Parabéns, tá? Enfim, explicadas todas as questões da importância dessa obra, dos temas de que ela trata, e com a ressalva de que, para mim, a linguagem extremamente a poética e lírica me incomoda bastante, como acho que já ficou claro, é isso. Boa sorte para você que vai ler Balada de Amor ao Vento, tá aí por 3 longos anos no vestibular. A FUVEST realmente não tem dó, né, de mim, mas, enfim, poderia ser pior. Poderia ser Niquete, que é mais longo, tem 300 páginas, isso aqui tem 170, pelo menos. E é isso. Já prevejo a galera me cancelando, como aconteceu no meu vídeo que eu falo de Niquete, que eu falo que eu não gosto. E é isso, gente, eu tenho direito de não gostar, assim como você pode não gostar, né? O que a gente precisa como vestibulando é entender e estar pronto para responder qualquer questão. E, de novo, eu venho te convidar a conhecer o método Bisturi para, de fato, entender essa obra para além de gostar ou não gostar, né? Então, é importante? É importante para a história de Moçambique, é importante que nós, como brasileiros, conheçamos a literatura africana também, ok? Entender esses temas. Eu posso responder qualquer pergunta que você sobre esse livro. Agora, ninguém vai me forçar a gostar dele. Porque gostar, eu realmente não gosto. E daí? Daí foda-se. Você também não tem que gostar. Você tem que entender para poder responder. Tem que ler, entender, para responder o que vier no vestibular. Se você quiser fazer isso de um jeito mais fácil, vem comigo no bisturi. Se não puder, boa sorte. Falou, valeu, é isso. Desculpa a sinceridade, mas aqui trabalhamos com sinceridade. E não gostar de um livro não é nenhum crime. Um beijo.